Ok, então. Vamos dar início à nossa primeira reunião do nosso Plano Regional de Vigilância e Atenção à Saúde da População expostas ao agrotóxico. Esse plano que foi construído com a mão de todos os senhores. A equipe que está aqui presente, que vai coordenar os trabalhos, e também todos vocês. É um prazer muito grande estar com todos e fazer parte da construção desse plano a uma população que necessita muito da atuação de cada um de nós, representando todas as instituições aqui. Hoje é o primeiro processo para a validação desse plano. Não vou me delongar muito, logo na sequência o nosso diretor faz a abertura oficial. Só quero apresentar a equipe, né? O Wagner, que é o nosso presidente do GT, a Karina, que é a vice-presidente, a Carol, que é a nossa veterinária da Vigilância de Alimentos, a Miriam, da Atenção Primária, nossa psicóloga, o Leopoldo, é o biólogo, está no setor de endemias, o Claudenir Tosi, da Vigilância Ambiental, e a Daniela, do Laboratório de Água. Todos irão falar a respeito dos 10 eixos que foram encaminhados para o senhor. Lembrando que isso não está fechado, tá? Nós podemos ainda acrescentar ou retirar alguma coisa conforme a necessidade que os senhores apontaram. Mas eu fico contente da primeira apresentação, da primeira versão desse plano. Uma pena que ainda nós não estamos de forma presencial, pois o contato humano faz toda a diferença na construção dessas ações que serão desenvolvidas por todos nós. Sem mais delongas, então, passo a palavra para o nosso diretor aqui da Regional de Saúde, o Marcos Vinícius, para suas considerações. Bom dia a todos vocês, né? Yumi, o Marcos Andersen, que está aí também, aos demais participantes aí desse evento de hoje. Então, pessoal, queria cumprimentar a todos, um bom dia a todos, né? Que seja uma boa discussão, um bom trabalho para todos também. Como vocês sabem, eu assumi interinamente a 16ª Regional de Saúde, né? A gente está aí na direção já há mais de um mês. E, assim, em relação ao plano, aqueles que participaram conosco desde o início, né? Que foi lá o primeiro que nós fizemos aí um grande evento presencial aqui no Cine Teatro aqui em Apucarana, com muita gente, bastante participação. Elaboramos o plano, fizemos de tudo para cumprir esse plano ao longo do tempo aí, e agora, né, foi revisto o plano e que agora também devemos implementar as ações que estão previstas. Eu acho que o primeiro, agora eu acho com a implementação desse, não digo novo, mas dessa remodelagem que foi feito, né, com algumas ações agora, nós temos o pessoal nosso aqui que está bastante empenhado nesse trabalho, né? Assim, poucas reuniões durante esse tempo, poucas visitas, né? Tendo em vista que dedicamos praticamente tudo ao Covid aí, essa pandemia que passou assim uma fase aguda, né? E agora já estamos mais tranquilos e tudo está sendo retomado para que possamos voltar a uma vida normal aí, né? Claro que ainda temos vários casos, muitos casos de Covid, mas agora eu acho que dá para trabalhar melhor essa situação dos agrotóxicos, né? E, assim, tudo que depender aqui da nossa direção, até porque eu ainda sou da DVVGS também, né? Estou respondendo pela divisão e pela direção, tudo que for necessário a gente já vem fazendo, né? E vamos fazer para que esse plano seja bem desenvolvido e que tenha aí a participação dos outros órgãos, né? Eu vi aqui, que eu não estou conseguindo ver todos, mas o Ralph também está aqui, né? Eu acho que tem
várias instituições em Emater participando conosco. Sempre foram bastante parceiros as outras instituições também, né? Fizemos antes da pandemia, várias reuniões e que houve participação de muita gente mesmo, né? O CREA, a SEAB, Emater, enfim, todos aqueles órgãos, a Prefeitura Municipal de Apucarana, né? Através da Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, enfim, nós tínhamos muita participação mesmo. E como eu disse, infelizmente a pandemia deu uma paralisada nisso, né? E foi bastante difícil o desenvolvimento de outras ações. Mas eu acho que daqui para frente agora a coisa vai ser retomada, né? A situação vai ser retomada e vamos desenvolver as ações, como já tivemos a participação no plano também de ideias, sugestões de outros participantes, que não só da regional, né? O Wagner está coordenando agora e a Karina, né? Que estão acompanhando bem de perto isso aí. Então, eu queria desejar a todos um bom trabalho, né? E em conjunto com vocês agradecer ao Nível Central também, que tem nos dado todo o apoio sempre que precisamos, né? E eu acho que assim, o plano está pronto aí, né? Esse que foi revisto, e vamos desenvolver essas ações e nos empenharmos agora daqui para frente e dedicar um tempo maior ainda em reuniões, em discussões, em ações em relação a esse plano, tá bom? Bom dia a todos, obrigado pela participação de todos e estamos à disposição aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou o Wagner, coordenador de GT da Agrotóxico. A gente vai começar a apresentação aqui, mas antes, aqui no chat, tem uma lista de presença aqui do Google Forms. Depois vocês puderem clicar ali no link e preencher depois, é uma listinha de presença online, beleza? Então eu vou começar a apresentação aqui do plano, tá? Do Prevaspeia. Ele contém 10 ações, né? O Marquinhos falou que ele terminou, mas tem umas ações aqui que a gente quer discutir, né? Com alguns órgãos e o pessoal aí que está participando do GT, para a gente chegar num consenso, tá? Aqui tem uma breve introduçãozinha. Então, assim, o estado do Paraná é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no Brasil, né? Diante disso, que foi criado o plano estadual, né, de população exposta aos agrotóxicos, né? Foi em 2013, né, que foi criado esse grupo técnico estadual, né? E agora em 2021, o GT aqui, né, de agrotóxicos elaborou o plano 2020-2023 com 10 ações estratégicas, né, que envolve vários órgãos, né? Envolve aqui da atenção primária, né, atenção primária da regional, logo em seguida também vai interligar com as outras atenção primária dos municipais, interligar a SCBSAT daqui, o setor Larém, o IDR também vai fazer uma participação com a gente, a DAPAR, SEAB, CREA, COFIN e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Saúde. Aqui, só de início, assim, para dar um impacto, a gente fez uma pesquisinha aqui do consumo de agrotóxicos, né, na nossa regional, né, em toneladas. O que deixou a gente assim assustado foi a questão linfaxinal, né, que deu 359
0,8 em toneladas, né? Isso deixou a gente meio preocupado, muito agrotóxico. O pessoal está usando muito agrotóxico e na consequência está gerando doenças, né, relacionadas a essa pessoal que está trabalhando lá e população também expostas ao agrotóxico. Diante disso, foi criado algumas ações para que seja captadas as informações, né? Então, assim, ação 1 do plano regional aqui de populações expostas a agrotóxicos é fortalecimento da vigilância e atenção à saúde das populações expostas ao agrotóxico. Ação estratégica 2, implementação da linha guia de atenção à saúde das populações expostas aos agrotóxicos. Essa ação aqui, pessoal, eu vou explicar resumidamente as 10 ações, depois vai ter a Miriam, a ação 2, a Miriam vai falar mais profundamente sobre essa ação 2 aqui. Mas essa ação 2 aqui eu acho de suma importância, porque ela vai levantar dados, né? Ela vai implantar a linha guia nas atenção primária e vai levantar os dados, fazer nexo-causalidade, né, dessas doenças da população e dos trabalhadores e trazer, né, para o Estado, né? Porque hoje está subnotificado e a gente não tem dados, né? A gente não tem dados para trabalhar. A gente sabe que existe doenças relacionadas ao agrotóxico, mas só que não tem dados para trabalhar. Tá? Ação 3. Vigilância das notificações e investigações das infecções exógenas por agrotóxicos. Essa ação 3, ela depende muito da ação 2, né? Se a ação 2 funcionar, a gente vai começar a fazer a vigilância e as notificações, né? E vai fazer a investigação e vai tomar as medidas cabíveis. Ação 4, né? Programa de monitoramento de presença de agrotóxicos em alimentos e água de consumo humano. Essa ação aqui, quem vai estar falando mais vai ser a Carol, que é a veterinária, e da água vai ser a Dani e o Tosi. Essa ação aqui, depois a gente vai, todas as ações aqui essas ações que estão grifadas em amarelo, a gente vai abrir para o grupo aí, né, 15 minutos para a gente trocar informação, né, e absorver mais ideias aí. Ação 5. Incentivo a formas de produção, ambientalidade sustentável na promoção de uma alimentação adequada e sustentável. Aqui, pessoal, a gente precisa muito do apoio dos outros órgãos, né, tipo, principalmente a Emater, né, para a gente incentivar os produtores a começar a fazer o plantio orgânico, né, sustentável, agrofloresta, agroecológico, né, nesse sentido aí. Nessa ação aqui vai ser o Leopoldo e eu que vou estar falando. E aí, cada ação a gente vai abrir de 10 a 15 minutos para vocês também falar, beleza? Ação 6. Comunicação da CESA sobre o tema da agrotóxico. Essa aqui é a nossa ação, né? A gente que vai começar a comunicar sobre a questão de agravo aos agrotóxicos. Ação 7, né? Vigilância da intoxicação por agrotóxicos relacionada ao trabalho. Novamente aqui, com certeza a gente precisa, para a gente trabalhar nessa ação 7 aqui, a gente vai precisar da ação 2 estar funcionando. Ação 8. Diagnóstico da pulverização aérea de agrotóxicos no Paraná. Aqui quem vai estar falando vai ser o Leopoldo, né? E a gente colocou a DAPAR aqui, que a gente vai precisar de umas ideias da DAPAR aqui também, para a gente estar trocando informação. Dentro dessa ação aqui, a gente colocou como plano de ação a questão de barreira verde, né, que já tem uma lei aí, que os municípios, né, os produtores têm que fazer uma barreira verde e dar um distanciamento de 50 metros.
Ação 9, vigilância das tentativas de suicídio dos trabalhadores expostos a agrotóxicos. Essa ação aqui, a gente não vai tratar ela, quem vai tratar vai ser o GT estadual. Tá bom? Ação 10, promover as ações sanitárias de controle, monitoramento e aperfeiçoamento da legislação estadual referente aos produtos saneantes e desinfetantes. Essa ação aqui, quem vai estar tratando vai ser a Karina, tá? Pessoal, agora eu vou passar a fala para a Miriam. Pessoal, sobre a linha guia, infelizmente a fala da Miriam ali ficou cortada, e entre outras falas também de apresentação ficou cortada, infelizmente. Né? Seria importante que todos tivessem participado da apresentação online. Mas assim, como cortou várias apresentações, só que tem bastante... Eu vou deixar o que ficou gravado, porque tem bastante assunto ali relevante, tá? Eles olham, né, tentam absorver o máximo possível. Sobre a linha guia, quem que apresentou foi a Mira, e o Felipe lá de Noftacolomi também falou algo sobre a linha guia, inclusive o Felipe lá, enfermeiro de Noftacolomi. Desculpa, Felipe não, Rafael lá de Noftacolomi, ele está implantando a linha guia já há algum tempo. Ele fez um trabalho, um TCC sobre a linha guia, e é de suma importância, repito novamente, é de suma importância a implantação da linha guia nas atenções primária, secundária e terciária, e a gente vê que sem ela a gente não consegue trabalhar, né? A gente consegue fazer algumas coisas das ações do plano Prevaspeia, mas ela é de suma importância para a gente ter dados, né? Dados para a gente questionar, né? Tá acontecendo intoxicação, o que poderemos fazer, né? O que poderemos fazer todo mundo já sabe, né? Reduzir o uso ou eliminar a questão dos usos de agrotóxicos, mas para isso precisa de toda uma mudança, um incentivo, né? De vários órgãos, né? Principalmente DR, né? Mudar a cultura daqueles pequenos produtores. Agora os grandes produtores, aí é uma outra conversa que a gente, quem sabe lá no futuro a gente consegue mudar isso também, tá? Então a linha guia é um norte, né, pessoal, que você é um passo a passo para a atenção primária desde lá das ACS, né, das meninas que vão fazer visita nas casas da população, para a enfermagem e para o médico. Então é um passo a passo, é um guia, né? É um guia para você se guiar, filtrar para ver se as doenças estão relacionadas com a exposição de agrotóxicos. Então a Mira apresentou, eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas eu vou dar uma resumida aqui do que eu tenho de conhecimento para passar para vocês. Mas assim, o que a Mira falou ali na apresentação, que eles estão indo atrás, vai passar o treinamento para a atenção primária de todos os municípios, só que nesse momento a linha guia está sofrendo, né, está passando por uma atualização, tá bom, pessoal? Então assim que for feita a implantação da linha guia, nós vamos treinar vocês por vídeo, por vários meios de treinamento, né, pessoal, individual, ir a campo. Gente, é de suma importância, né? Não vai ser só a Mira que vai, possivelmente, né? Eu acredito que não vai ser só ela que vai estar ensinando vocês, né? Eu acho que vai ser toda uma equipe da atenção primária, e quem puder estar ajudando vai estar implantando a linha guia. Então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês a princípio. Só dizendo, pessoal, também que a linha guia ela é tanto para identificar as intoxicação exógena, né, intoxicação crônica, e as agudas. A crônica é a longo prazo, né, essa aí que a gente quer mais identificar doenças ocupacionais, doenças a longo prazo, doenças relacionadas à população exposta aos agrotóxicos. Tendo em vista que hoje em dia existe uma barreira verde para que proteja um pouco ali o morador
daquelas plantações, né, que usa agrotóxicos. Hoje em dia a gente vê que não é a realidade, né? A realidade, a plantação está do lado da casa da pessoa, não tem nem a metragem, não estão respeitando, mas aí o Ministério, né, Público já está caindo em cima disso daí, né? Se Deus quiser, aí logo todos os municípios vão estar com barreira verde, tá? Mas barreira verde, vamos se dizer, não é uma solução assim não é tão boa quanto a gente espera, né? A barreira verde, ela vai amenizar, ela não vai reduzir completamente, vai ajudar sim, com certeza, mas não vai reduzir completamente. O ideal, nós já sabemos, né, é tentar fazer agrofloresta, plantar orgânico, né? Tudo esse lado é ligado à sustentabilidade, né, pessoal? Então ali a guia tem um norte, né, para você conseguir identificar essas doenças, né? Doenças hoje em dia que hoje, né, a gente já foi a campo para conversar com os produtores rurais que planta orgânico, que planta usando veneno, né? A pessoa que usa o veneno está triste, está depressivo, está com algumas doenças relacionadas já a agrotóxicos, né? Isso consegui identificar em questão de 2 meses, já comecei né, saúde do trabalhador, né, Wagner, consegui identificar alguma coisa nesse quesito, porém a gente precisa de mais dados, precisa de estar alinhado, né, de mão dadas com a atenção primária para fazer esses filtros, para que esses dados cheguem numa esfera maior, para que essa esfera maior tome uma decisão concreta, uma decisão correta, né? Aqui tem alguns exames que eles são usados, né? Só tô dando uma passadinha aqui, pessoal, mas só que a linha guia vai atualizar. Esse aqui é alguns exames que eles pedem, né? Para identificar alguns casos relacionados a agrotóxicos, tá? Além da colinisterase, né? Que é um exame que faz para identificar nível de intoxicação, tem esses exames aqui, ó. Intoxicação. Todos esses exames aí o médico vai saber interpretar, né? Claro que a linha guia também te leva a isso, né? Sim, só dizendo novamente aqui, complementando a fala lá do nosso amigo lá de Novo Tacolomi, né? O Rafael, né? Ele entende bastante sobre a linha guia. Então a linha guia você vai pontuando, né? Vai fazendo a pontuação, né? Vai pegando vários dados até chegar numa certa pontuação para ver se ele está intoxicado, médio, baixo, risco, alto, e se chegar, fechar, né? Fechar esse diagnóstico, né? Que, junto com o exame, e pontuar de acordo com a linha guia entende, aí sim vai notificar no SINAM como intoxicação crônica por agrotóxicos. Daí entra a epidemiologia também, pessoal, para notificar. Beleza? Contamos muito mesmo com a atenção primária, com a epidemiologia dos municípios. Mas a princípio ainda a linha guia ainda está ali, né? Está no forno, logo ela vai sair quentinha e nós vamos implantar ela, se Deus quiser, nós vamos fazer um serviço bem feito. Glória a Deus, né, pessoal? É bem nesse sentido aí. Então tá bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar. Agradeço aí e vou deixar aí o vídeo aí na sequência aí, né, nas conversas que teve nessa PBASPE aí, nessa reunião, que foi muito interessante. Eu vou comentar. Pessoal, eu acho que já está todo mundo aí, né? Compartilhando novamente ali a lista de presença para quem não preencheu ainda. Tá ali no chat. Pode, ô Marcos, pode continuar com a sua linha de raciocínio. Então, assim, bom dia a todos e a todas, né? Quero dizer que parabenizar aí a 16ª Regional aí pelo plano, né? Pela reunião, pela mobilização. É muito bacana isso que vocês estão fazendo aí. Em razão de que é um problema que muitas
enfim, a sociedade não tomou ainda consciência real, né, com relação que os agrotóxicos fazem mal à saúde, né? Então, é um problema ainda que é invisível, vamos dizer assim, né? Mas nós aqui que somos da saúde, nós percebemos, né, que é um problema grave de saúde, né? Seja para os trabalhadores, né, para a população que vive ao redor aí, das lavouras agrícolas, ou até mesmo a população que está consumindo água e alimentos aí, contaminados com agrotóxico. Então, com relação a essa questão, né, do glifosato, né, infelizmente, pode ser vendido sem receita agronômica, né, sem orientação, os chamados produtos de jardinagem amadora, até no supermercado, né? É uma coisa que a lei permite que isso aconteça, né? Como é que ele pode ser vendido, o glifosato, né? Ele pode ser vendido no que se chama na menor dose possível e já diluído, pronto para uso do consumidor, né? Então, a lei permite, né, que seja comercializado esse produto aí até nas revendas agropecuárias e até no supermercado. O que não pode acontecer? E aí vem uma tarefa aí para aquela ação número 10, né? O glifosato, e é isso que algumas empresas fazem, e eles dizem que é de jardinagem amadora, mas eles vendem na mesma concentração do produto agrícola, tá? Seja 48%, seja 96%, e isso é proibido. E a ação número 10, ela é importante em razão disso, né? Quando se faz lá a ação contra o chumbinho, é importante também ir nas revendas agrícolas e verificar se o produto, se o glifosato está sendo vendido como de jardinagem amadora, ele está lá com uma concentração maior que a permitida. O que é permitido? Pronto uso, tá? Ou seja, ele está na concentração de 1,5% no máximo. Aí é pronto uso já diluído. Agora, se ele tiver lá 48%, tem que ser apreendido, a empresa que fabricou tem que ser responsabilizada, né? Porque isso não está de acordo com o que a lei permite, tá? E é permitido que esse glifosato só pode ser utilizado em jardinagem amadora dentro da casa, né? Aquele jardinzinho que tem no interior da sua propriedade. Na rua é proibido, né? Nós temos a resolução aí que proíbe a capina química, seja nas vias, né, de circulação, né, ou mesmo em praças, jardins, calçadas, não pode usar de forma alguma, tá? Então, só reforçando essa questão, né, o glifosato, esse que é de jardinagem amadora, é responsabilidade da saúde, da vigilância sanitária, a fiscalização do comércio e também, né, a questão da vigilância ambiental entra na questão da fiscalização do uso. Tá? Era essa. E outra coisa, né? O glifosato dificilmente ele é detectado na água de consumo humano. Por quê? Porque ele fica absorvido, né? Fica preso no lodo do rio, né? Da bacia de captação, né? Então, dificilmente você consegue detectar glifosato na água, tá? Mas não quer dizer que ele não esteja presente lá, né? Ele fica, mas fica preso aí ao lodo do rio, ou lodo da lagoa de captação, enfim, né? Desses locais aí, e a gente faz a coleta da água, né? Para consumo humano lá superficial, né? Não é uma coleta profunda. Ok? Tá, obrigado. Marcos?
Ô Marcos, muito obrigado aí pela sua colocação, uma visão ampla aí, né? A gente também consegue enxergar tudo isso que você está falando, por isso que a gente precisa unir forças, né, entre os órgãos, né, entre as secretarias, né, porque isso aí é um trabalho de formiguinha mesmo, e a gente tem que demonstrar que realmente a população está adoecendo com esses usos inadequados desses inseticidas, agrotóxicos, né. A gente vai discutir mais ainda sobre essa temática aí lá na ação 10. Eu vou passar para a ação 4. Assim, eu só gostaria de fazer mais uma observação, né? Pode fazer. Vocês aí, Apucarana, vocês têm 2 municípios que são os mais importantes produtores de hortigranjeiros do estado, que é Marilândia do Sul, né? E Faxinal também, tá? Então, assim, eu acho que seria importante nesses 2 municípios tentar fazer um diagnóstico mais detalhado, né, de todos os princípios ativos que são utilizados e fazer aquilo também que a Yumi havia falado, verificar os indicadores de maior mortalidade, né, aborto, malformação congênita, câncer, né, outras doenças também, né, crônicas, né, e, enfim, verificar se esses números aí, e tem assim, nós recebemos aqui no ano de 2018 uma provocação aí do Ministério Público com relação a suicídio lá em Marilândia do Sul, tá? Então, assim, ver se isso tem relação com agrotóxicos ou não, né? Não estou dizendo que todas essas doenças aí sejam causadas por intoxicação de agrotóxico, mas a gente tentar entender se esses indicadores, a população mora na cidade ou mora no meio rural, trabalha com agrotóxico ou não trabalha com agrotóxico, né? Porque aí a gente começa a entender um pouco melhor, né? E mesmo também, assim, as doenças mentais, né? A questão da depressão, né? Que é um problema principalmente que o glifosato, né, tem causado. Onde é que está essa população, né? Enfim, o uso de antidepressivos, como é que é nessas cidades? Qual é a população que está usando? Então, tentar estabelecer essas relações aí para a gente compreender melhor a realidade desses municípios, tá? Obrigado. Wagner, muito bem colocada aí a questão do Marcos. Inclusive, Cascavel, a Regional de Cascavel, vai fazer um trabalho dentro do PEVASPER regional. Alguns municípios vão pesquisar a partir do consumo de medicamentos controlados, né? Isso, as APS sabem quem faz uso desses medicamentos, eles vão fazer uma investigação para saber se essas pessoas estão expostas a agrotóxicos ou não. Isso também pode ser a partir dos casos de tentativas de suicídio, por exemplo, né? Investigar a partir de cada caso como que se dá ou se a pessoa tem exposição a agrotóxico, qual agrotóxico, né? Em que periodicidade, qual que é o tamanho dessa exposição, né? Então, esse também é um trabalho bastante interessante. Yumi, desculpa. Pode falar. Posso falar? Até pela própria linha guia, ela tem a ferramenta lá, a ficha de rastreio, que levanta essas informações. Então, a gente, utilizando ela, né, o agente comunitário nas visitas, nesse momento a gente já consegue fazer essa identificação aí, né? O tempo que a pessoa está exposta ao agrotóxico, se é pelo trabalho ou se é pela exposição do ambiente, né, contaminação ambiental. Então, tem várias perguntas que são bem direcionadas para isso que foi dito aqui. É isso aí, Rafael.
É isso mesmo, Rafael. Então, novamente, a linha guia tem suma importância. A linha guia tem suma importância. A gente vai unir forças aqui na regional, né, a atenção primária, a chefia da atenção primária, e nós também, né, que vamos ajudar a implementação dessa linha guia. E essa linha guia, sem ela, a gente não consegue ter dados para trabalhar. Inclusive, Faxinal é um dos municípios que usa mais, mas só que não está notificado essas doenças. Então, assim, usa mais, nossa, será que eles são imunes aos agrotóxicos? Não, deve ter doença lá, mas não está notificado. Então, a gente precisa de notificação para trabalhar, né, e enxergar essas doenças aí que está acontecendo. E a gente vai unir forças com a atenção primária daqui e com um dos municípios. Vamos treinar, vamos acatar a ideia da IUME, que é fazer um grupo aí, né, técnico do pessoal, e treinar, né, capacitar os médicos, né, a atenção primária, é isso aí. Eu vou finalizar essa ação 2 aqui, senão a gente não vai conseguir terminar o plano, pessoal. Depois, se sobrar um tempinho, a gente volta nessa temática, mas ela está interligada com todas as ações. Eu vou passar a palavra para a Carol, que ela vai falar de alimentos, tá? Desculpa, a Dani vai falar sobre a água primeiro, né, contaminação de água. E a questão... Oi, bom dia. Eu sou a Daniele, eu sou a farmacêutica bioquímica do Laboratório de Análise de Água aqui da Regional. Dentro do plano, está elencada uma ação de monitoramento de agrotóxicos em água, tá? Aqui o Lauren, ele não faz esse tipo de análise aqui no laboratório em local. O que acontece? Essas análises são realizadas com contrato com Curitiba, tá bom? Então, existe já dentro das primeiras ações, do primeiro plano, tem uma programação que está sendo cumprida. A gente teve que parar também um pouco em relação à pandemia, mas a gente já fez, esse ano já retornou, já fez algumas coletas em alguns pontos, tá? Então, na verdade, a regional atua aqui como coleta, tá? A gente auxilia o pessoal de Curitiba na coleta, tá? Então, a gente sabe que tem a portaria da água, que é uma portaria que foi atualizada há pouco tempo. Lá dentro tem vários ativos que são pesquisados, tá? E os sistemas de abastecimento, eles têm que cumprir os critérios da portaria e realizar controles semestrais de análises. Eles fazem as análises, emitem relatório, e esses relatórios são repassados para o pessoal da vigilância e área de saúde, tá? Esses relatórios, eles são inseridos num sistema que é chamado de Ciságua, tá? E ali ficam todos os dados de controle que a gente fala do pessoal dos sistemas municipalizados. Eu não vou falar só Sanepar, porque a gente tem municípios aqui que a gente não é Sanepar, tá? É sistema de abastecimento próprio do município, que também tem que cumprir as regras de portaria, tá? Então, a gente está numa quarta etapa aqui já. Alguns agrotóxicos já foram encontrados na água, tá? E as ações de notificação, o que fazer depois que encontra esse agrotóxico na água, são realizadas pelo pessoal de Curitiba, tá? Porque aqui realmente a gente é só uma coleta e logística, tá? Em relação aos relatórios de controle, onde são tirados os vários dados de agrotóxicos dos municípios, ainda é uma coisa muito falha da questão técnica do pessoal do município ainda conseguir entender aquele relatório, tá? Então, a gente sabe, na realidade, que esses relatórios são inseridos, são digitados, porque tem a cobrança de estar digitado, do Ministério da Saúde também, que está observando, mas o que a gente percebe é que não há um entendimento do técnico ainda em relação a esse relatório, tá? Antes da pandemia, a gente estava previsto uma capacitação com os técnicos dos municípios, coordenador regional, pessoal da Sanepar, pessoal dos sistemas, que a gente tem Marumbi e Caloré, para a gente sentar e tentar entender e como tirar informações desse relatório, tá? Porque, por enquanto, o município recebe, digita, mas ele não olha, tá? Essa é a realidade, tá? Tem um relatório complexo, envolve muitas questões técnicas,
que às vezes o município realmente ainda não vai ter esse entendimento. Confesso que até eu, tem hora que a gente fica, será que tá, será que não tá, limite de detecção, limite de quantificação, é bem complicado, tá? Então, em paralelo a esses relatórios que a Sanepar sempre emitiu, a Sanepar e os sistemas, o PVASPE, desde o início, está fazendo um programa paralelo de coletas, tá? Então, a gente está na 4ª etapa e ainda a gente está sem resultados ainda, tá bom? Esse é, assim, um apanhado geral da relação à água do nosso plano regional, tá? Que isso está sendo visto, sim, e que Curitiba, na verdade, com todas essas etapas, ele vai acabar fazendo um mapeamento do estado do Paraná como um todo, tá? Aí eles vão sentar e vão analisar em relação a que tipo de cultura existe aqui na nossa região, que tipo de agrotóxico talvez seja mais utilizado. Então, isso vai ser feito depois de todo esse levantamento. É um pouco demorado? Sim, é demorado. Porque são análises que, na verdade, elas têm também terceiriza. Então, são compradas, essas análises são análises muito caras. Então, passa por licitação, tem todo um processo burocrático. Mas a gente já está na 4ª etapa, tá? Eu acredito que mais um pouco a gente já consiga ter mais algum resultado para passar para vocês, tá bom? Mas, a grosso modo, esse é o programa do Vigiágua em relação a agrotóxicos, tá? Que realmente a gente tenta fazer um acompanhamento pelos relatórios que a gente recebe. Questionar os relatórios, a gente percebe que ainda é bem complicado. Os técnicos não têm ainda autonomia para fazer esse tipo de coisa. A gente aqui, com as demandas da regional também, tem hora que fica um pouco complicado da gente fazer esse tipo de observação, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Vocês acham que tem alguma demanda mais que vocês queiram que repasse para Curitiba? Porque até os locais, pessoal, é eleito por lá, tá? Eu até questionei a última coleta, que eu achei que tinha locais que seriam mais interessantes de coleta, tá? Mas, assim, é tudo elencado por lá, tá bom? Eles têm os critérios de avaliação deles lá, que na última reunião eu meio que não concordei, mas seguiu o padrão de Curitiba, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Ou quer acrescentar alguma coisa? Oi, Romeu, como é que você está? Tudo bem, tranquilo. Então tá bom. Voltando a questionar o problema da água, né? É porque nós temos a análise da água semestral, né? Que é feita pela Vigilância Sanitária. Essa análise de água, hoje, nós temos as moléculas que são analisadas, são aquelas moléculas antigas, né? Elas não foram atualizadas, né? E dentro dessas análises, como a molécula do glifosato é antiga, ela consta nessa análise. E tem muitos ainda produtos utilizados, né? Como mancozeb, glifosato, tebuconazol, simazina, permetrina, né? Que ainda são, que está na lista. Então, eu sei que vocês fizeram uma listagem diferente, né? Que tem os princípios ativos novos, né? E não sei como se poderia comparar o resultado que nós tivemos aqui de Apucarana com essa da semestral, que foi semestralmente pelo governo federal. Então, eu tenho observado que o glifosato, né, ele sempre está no limite da análise. Né? Ele aparece lá com 65 microgramas por litro. Ele nunca ultrapassa esse valor, né? E até hoje também não ultrapassou. E aí, com certeza, eu uma vez lá no passado, eu questionei o laboratório, eles falaram que o equipamento não tem condição de analisar um volume maior. Por isso que o limite sempre está lá limitado em 65. E hoje a legislação brasileira já alterou para 500 microgramas por litro, né? Sim, a nossa é extremamente alto. Elas não acompanham realmente a velocidade de liberação e a quantidade de produtos ativos liberados. Ele não acompanha mesmo. Assim, pessoal, só quero avisar vocês que a gente está com uma pequena tempestade aqui em Apucarana. Pode ser que caia a energia, tá bom? A gente está com a energia nossa piscando já. É realmente uma tempestadezinha aqui em Apucarana nesse momento, tá? Mas assim, voltando, Romero, eu sei, é muito válido mesmo que você fala. Realmente a gente não acompanha,
tá? E nem a legislação acompanha. A portaria que realmente foi atualizada agora não atendeu nada das expectativas da consulta que teve uma consulta pública e a gente mandou vários pontos e não atendeu quase nada, assim, sabe, de modificação. E agrotóxicos, então, a gente nem entra nesse método, que realmente não acompanha. Os laboratórios, os poucos que fazem, também eles são limitados realmente em questão de equipamento e para detecção de certos tipos de ativos mesmo, porque realmente eles estão, os ativos, os laboratórios estão muito à frente, as empresas, as indústrias, elas estão muito à frente, sabe? Os laboratórios deles de controle de qualidade são, assim, fantásticos, geralmente são até técnicos do exterior que fazem, sabe? Então, assim, a gente não acompanha mesmo. O que a gente pode fazer e que está na legislação, o pessoal de Curitiba está tentando. E foi realmente contemplado mais ativos fora do obrigatório de legislação. Foi comprada, né, mais análise de ativos diferentes. Mas muitos deles ficaram limitados realmente também à detecção, tá? Na sua opinião, essa análise feita semestralmente, o resultado que apresenta elas, ele é confiável? Olha, Romeu, no que a gente tem que considerar que realmente eles fazem do jeito que tem que fazer. Eu acredito que, assim, eu acho que tem muitas limitações, sabe? É difícil da gente também questionar sem ter uma, como que eu vou dizer, não é nem chamar de contraprova, mas a gente precisava de uma coisa mais específica nossa também para poder questionar, tá? Curitiba tem uma equipe inteira lá cuidando disso e eles sempre comunicam a nós algumas coisas somente. Então eu falo que aqui na regional a gente fica com as informações meio limitadas também. Quando o pessoal veio atrás para falar do plano, Dani, o que você sabe, o que você não sabe, no final eu até falei para eles, gente, tem hora que eu nem recebo os laudos das coletas que a gente fez. Aí depois disso eu fui atrás e acabei recebendo. Porque fica um pouco concentrado lá em Curitiba, sabe? E a gente já reclamou a respeito disso também, tá? Agora, a questão de confiabilidade, a gente tem que acreditar que sim, que eles estão fazendo dentro das normas, que os laboratórios são habilitados. E é uma situação complicada, Romeu. Eu entendo. Eu particularmente acredito no resultado desses mais de 30 iniciativas que tem. Eu sei que tem, a grande maioria tem uma quantidade considerável de produto na área. Então, como eu acredito nessa análise, por isso que eu tenho o filtro de osmose reversa em casa. Você tá chique, hein, Romeu? Bom saber. Bom saber, né? Mas, assim, é uma situação bem complicada mesmo. Quando a gente também questiona os sistemas, é um ponto que a gente nunca chega numa conclusão, assim, nunca chega... aí eles jogam, né, de todas as maneiras a questão de realmente que o governo libera muito rápido, eles não conseguem nem acompanhar, né, as questões de análise. E acabam jogando que outras secretarias que tem que fazer a fiscalização, que tem que acompanhar o uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, é uma demanda bem complicada mesmo em relação à água. E também não é tão fácil mesmo de fazer detecção, porque a coleta é uma coleta, não vou dizer complicada, mas ela tem todos os detalhes. A gente tenta fazer o melhor, assim. Mas tá indo, pelo menos a gente tá tendo um monitoramento paralelo, Romeu. Eu acho que, assim, uma coisa que nem tinha, sabe? Eu acho que tá bem válido, assim. E o que está sendo detectado está sendo mostrado. Eu recebi o relatório agora, depois que eu solicitei. E eu acredito que tá bem, assim, foi bem válido esse monitoramento paralelo. E vamos ver agora o fechamento, acho que termina agora no final do ano esse panorama. E vamos ver o que a gente encontra, né? Para a gente poder também sentar de novo e conversar a respeito dessa questão da água, tá bom? Beleza. Agora tem outra colocação. Essas novas moléculas que estão sendo lançadas no mercado, nós temos maior dificuldade ainda para analisar a intoxicação.
porque ele não dá aquela intoxicação imediata, né, como os carbamato. Ela dá uma intoxicação depois de 3, 4, 5 anos de uso. E a intoxicação você não sente como intoxicação de agroquímico, né? Então, é por isso que ele é mais fácil para ser liberado na comercialização, porque ele não apresenta dano nos ratinhos, nos coelhos, né? Sim, a gente tem essa questão do agrotóxico como um todo, até em alimentos, que a Carol vai entrar em detalhes, em água, é que a exposição, o problema da intoxicação, claro, tem as agudas, mas assim, geralmente é de exposição prolongada. Então, a questão dos agrotóxicos realmente é uma questão muito complexa, mas eu acho que assim, tá andando, a gente tem agora essa reunião que a gente está fazendo, a gente está conseguindo falar com vários setores. Acho isso está tendo vai ser uma grande contribuição, mas realmente sempre vai gerar muita discussão e sempre fica alguma coisa no ar, né, Romeu? Você sempre me acompanhou comigo aqui, a gente sempre fica cobrando, mas sempre vai ficar no ar realmente. Mais alguma coisa, pessoal? Vamos passar para a Carol para a gente adiantar um pouquinho, né, os indicadores. Tudo bem? Tá aberto. Pessoal, eu Wagner. Não sei se a Dani falou, não estava aqui. A coleta é feita para alguns princípios ativos, porém, existem os princípios ativos que não são detectados porque eles usam o princípio ativo proibido, né? Então, quando o pessoal vai fazer uma análise, eles fazem análise para os princípios ativos que são legalizados. Não tem como você fazer uma análise que você nem sabe que ali tem um princípio ativo. E, assim, a gente está apontando bastante problemáticas, mas a gente tem que pensar em soluções, tá? Eu vou passar para... Só um detalhe com relação ao princípio ativo não liberado. Sim. Quando feita denúncia de uso indevido, ou alguém denunciando que algum produtor está utilizando produto proibido, a ADAPAR faz a coleta, identifica o princípio ativo e condena a lavoura. Não, é ótimo. É ótimo. Só que às vezes, né... Pode falar. Tanto a portaria anterior como a atual ainda da água, né, ainda constam os agrotóxicos que já foram proibidos, né, os organoclorados que são biopersistentes ainda constam, tá? Então ainda se faz análise de agrotóxicos que já foram proibidos. Então, retirando a palavra, eu fico feliz que fazem, então. E que infelizmente apresenta na água nossa também. Exatamente, ainda temos muita detecção de organoclorados, não só na água, né, mas assim, leite materno ainda, por ser um produto biopersistente, ele ainda é detectado, inclusive no leite materno. Gente, a gente chega na conclusão que o interessante é o incentivo mesmo à agroecologia. Eu vou passar a palavra aqui para a Carol, que ela vai falar de alimentos, tá bom? Bom dia, pessoal. Meu nome é Caroline, sou médica veterinária. Nós fizemos uma proposta em relação à ação estratégica número 4 de monitoramento de agrotóxicos em alimentos. Como a gente não tem nenhuma unidade do CEASA na nossa regional de saúde, a nossa intenção é fazer um monitoramento dos alimentos que são entregues pela agricultura familiar ao programa de alimentação escolar. Então a gente fez um levantamento, né, um diagnóstico situacional inicial, utilizou o relatório do Paraná, né, para definir algumas situações e fazer alguns apontamentos. Eu fico feliz que o Marcos esteja presente aqui, o Marcos Anderson da DBVSA, para fazer uma complementação e avaliar já, né, a viabilidade dessa proposta para a gente então pactuar algumas situações com os nossos municípios. Fiz uma apresentação breve aqui.
Reforço que a gente está passando por uma tempestade e provavelmente a nossa energia deu uma queda, mas a gente continua, a gente tenta retornar na reunião e continuar as apresentações. Só para a gente poder mapear essa rede estadual de organização de atendimento, a gente ter um controle melhor disso, para a gente poder também fazer o trabalho de orientação. Com certeza, Rafaela. Obrigada pela tua colocação. A intenção é muito mais a gente fazer um monitoramento e ação preventiva do que punitivo, né? Isso é importante que fique bem claro, que o PEVASPEA como um todo, acredito que a intenção é não punir os produtores rurais, mas incentivar, né, o uso adequado, incentivar os agricultores a tentarem período de carência para uma coleta, né, enfim. Em relação à capacitação dos produtores, eu acho que é algo primordial, né? Justamente para a gente evitar esse tipo de situação. O monitoramento eu vejo como uma forma de incentivar realmente a qualidade dos produtos que a gente tem. Porque a partir do momento que o produtor rural ele sabe que ele está participando de um programa de monitoramento, ele se esforça, entendo que ele se esforça um pouco mais para garantir a segurança do produto que ele está entregando, né? Sabe que lá para um alimento ser seguro, né, não causar danos à saúde do consumidor, ele tem que ser livre de qualquer perigo, de químico, físico, biológico, né? Em relação ao nosso PEVASPEA aqui, pesa muito a questão do químico. Você entregar alimentos de qualidade para a população que está consumindo. Em relação à questão punitiva, né, da penalização dos produtores, eu, sinceramente, não sei te responder exatamente como fica essa situação. A gente precisa, sim, garantir a rastreabilidade desses produtos, para verificar, a partir de amostras de análise fiscal, depois, né, o que realmente aconteceu o que a gente conseguiu detectar nessa análise de monitoramento, que aponte para a gente algumas irregularidades. E aí sim, até o produtor, eu acredito que a partir de uma conversa, de uma orientação, estabelecer algumas diretrizes para aprimorar, para que isso não aconteça novamente. Eu sei, e outra questão também a nível de Estado, né? Trabalho a nível de Estado. Seria interessante a SEDA articular junto com a SED e a Fundepar a inclusão desse parâmetro, né, nos próximos editais de alimentação escolar como critério mesmo, né, para assinatura de contrato e tal, que poderá haver análise, né, dos alimentos que são entregues na rede estadual. Assim a gente consegue ter um parâmetro, né, para o Estado todo. Acho que é interessante também. Opa, desculpa aí. Não, Romeu, pode falar. Com relação à análise do tomate, dos produtos que é consumido in natura, há um tempo atrás foi feita análise diferenciada. Por exemplo, no caso do tomate, toda cozinheira, toda dona de casa, ela lava o tomate para fazer a salada, correto? E a análise feita antes da lavagem aparece o ditiocarbamato. Depois da lavagem, ele aparece em traços, né? E no caso do morango não, né? Porque o morango, a criança quando chega em casa, já abre a bandeja e já consome o morango independente de lavagem ou não, né? Carol, posso falar? Então, assim, é bacana a proposta aí da Regional de Saúde de incluir esses municípios, né? E, assim, a partir do ano que vem, Carol, podemos iniciar a execução já dessa ação, né? Desde que os municípios, né? Que é importante a participação da vigilância municipal. E aí que essa estratégia que nem os maiores municípios, no caso Apucarana e Arapongas, que tem as equipes, né, de vigilância sanitária melhor estruturadas. Então, eles têm maior facilidade, né, de aderir a essa ação aí, né,
pela questão de equipe, pela questão de carro, que tem que ir na escola, tem demanda, né, um tempo para fazer essa ação. Então, a equipe tem que ter uma estrutura mínima para poder executar essa ação, né? Lógico que a regional apoia, mas quem realiza a coleta são as vigilâncias municipais, tá? Eu avalio também que Faxinal tem plenas condições de também aderir ao programa. Eu não sei os municípios menores, né, por essa limitação que tem, né, com relação à estrutura, né, da vigilância sanitária. Mas, enfim, a partir do momento que avançar essa tratativa com os municípios, é possível nós começarmos, sim, sem problema nenhum. Outra informação, né, para a Rafaela, lá, o próprio Romeu, né, do IDR, é muito bacana essa questão de o IDR estar junto aí com as cooperativas e as associações, apoiando para que eles possam vender aí para o Programa Estadual de Alimentação Escolar, né? E, então, isso também, essa ação ela fica mais completa a partir do momento que esses agricultores têm apoio da assistência técnica, né, para ingressar e para poder, né, participar desse programa. E melhor ainda quando é agroecológico e orgânico, né, que aí a gente sabe que esses alimentos, com relação a agrotóxicos, eles são livres dessa contaminação. Por que nós focamos o programa, né, na alimentação escolar? Porque essa população é uma população que a gente chama de vulnerável, né? Crianças e adolescentes, eles estão ainda em formação, né? Formação estão em crescimento, né? Eles têm um metabolismo mais ativado, e com isso, e não tem os tecidos ainda completamente formados, né? Tecidos, ossos, os órgãos ainda estão em formação, e com isso eles são mais vulneráveis, sim, né? Eles não têm a resistência dos adultos, não têm o peso e não têm a resistência dos adultos. Então, por isso a importância de monitorar. Eles estão também, principalmente os adolescentes, estão iniciando a sua idade reprodutiva, né? E aí podem, né, a exposição a agrotóxicos pode determinar problemas aí no aparelho reprodutivo, né? E consequências para o resto da vida. Então, por isso que é importante monitorar essa população e ter alimentos adequadamente com relação, e o ideal são sem contaminação nenhuma, seja física, química ou microbiológica, né? No caso aí, nós vamos monitorar um desses componentes que são os agrotóxicos, tá? E o ideal, o melhor alimento do ponto de vista da saúde é o orgânico, é o alimento agroecológico, né? Por não ter essas contaminações. Outra questão, né, Romeu, eu vou te dar uma notícia ruim, Romeu, né? Que é o seguinte, o agrotóxico ele tem ação celular, ele não tem ação somente na epiderme, né, das hortaliças e das frutas. Ele entra, né, ele tem ação lá no DNA, muitas vezes, no núcleo, no citoplasma, nas membranas das células. Então, a água por fora, ela pode retirar o excesso que tem do agrotóxico, mas o agrotóxico que entrou, que está lá entre as paredes celulares, que está lá, enfim, na célula, não tem como ser retirado, né? Então, essa prática, ela, claro que é importante, nós recomendamos que os alimentos sejam lavados, sim, mas os agrotóxicos que têm ação sistêmica, principalmente, você não consegue fazer a retirada desse produto. E outra sugestão que eu posso fazer, né, baseada até nos resultados do PARA, né, são esses agricultores aí que tiveram amostras insatisfatórias. Nós temos a rastreabilidade, nós sabemos quem são.
Se vocês quiserem fazer uma ação de saúde, né, verificar a situação de saúde dessa família, dessas famílias, eu acho que seria interessante, até para nós, porque assim nós percebemos o seguinte: os agricultores que têm resultados insatisfatórios nos seus alimentos, eles também são meio desleixados com a própria saúde e com o próprio uso do agrotóxico, né? Então, assim, seria, se vocês conseguirem, nós temos os nomes, essas equipes municipais podem fazer um acompanhamento da situação de saúde dessas famílias, né? Até para a gente também fazer uma comparação entre resultados insatisfatórios e situação de saúde desses agricultores aí, tá? Obrigado. Ô Marcos, com relação a... Romeu, Oi? Um minutinho. Pessoal, daqui a pouco, desculpa interromper, mas vai encerrar a sala em breve. Ah, tá ok. Tá? Daí eu coloquei o link da próxima sala ali para vocês puderem já ir entrando, senão vai interromper nossa conversa no meio do assunto, tá bem? Já pode ir entrando, pessoal. Ok. Tá, a gente encerra essa e abre aquela. Tem que fazer a quarta. Tem que fazer a quarta link, pelo jeito. Vai. Voltando aqui, mano. Com relação a sobre a análise da automática, no momento da análise do laboratório, que os alimentos que é lavado normalmente para ser consumido, eu acho que deveria também ser lavado no laboratório antes de analisar, porque se não lavar, ele aparece o resíduo de tiocarbonato. E com relação aos princípios ativos sistêmicos, realmente eles entram dentro do tomate e não tem jeito de tirar. Só que, felizmente, ele está dentro dos parâmetros permitidos, né? Então, eles podem comer um pouquinho de agrotóxico dentro do tomate. E com relação aos orgânicos, o IDR tem um compromisso muito, e um desafio muito grande, né? Que nós estamos terminando o tempo, que nós temos até 2030 para fornecer 100% de alimento orgânico para redes de instituição pública, né? Então, nós temos um desafio muito grande aí, por isso que nós estamos colocando em prioridade isso hoje no estado do Paraná. Carol, olá, tudo bom? Queria aproveitar exatamente essa fala do Marcos Anderson, numa ação, né, de saúde junto a esses agricultores que apresentaram esses resultados insatisfatórios ali, acho que Marilândia e Faxinal, os casos, né, em que se apresenta um resultado insatisfatório, ele pode servir, digamos, como um evento sentinela, né, para aproveitar, então, e não só, não é o intuito de penalizar o agricultor, né, mas levar informação de saúde, verificar, né, já fazer ali um levantamento, se tem sinais e sintomas, pode até aplicar a ficha de rastreio da linha guia, né, e com isso também agregar, né, o pessoal da atenção primária da área, né, chamar o ACS e fazer uma discussão, aproveita esse momento, faz uma discussão com a atenção primária, né. Daí você já vai organizando, né, naquele local, junto ao UBS, né, esse atendimento, né? Aproveita, então, de um evento que é um alimento contaminado, né, e a partir disso organiza a rede de atenção, né, e conversa, discute esse assunto com os profissionais de saúde, né, porque daí você leva uma questão concreta, né, a partir dessa questão concreta, você vai discutir a saúde, o alimento, como se dá o processo de trabalho, né, a questão do atendimento na UBS, né, como que isso está organizado. Então,
veja que interessante que fica quando você pega algo que parece bom, é um alimento que deu acima do limite e tal, parece que não tem, parece que você vai fazer uma ação só quanto à questão do uso de agrotóxico nesse cultivo, mas não, né? Você pode ampliar isso e trabalhar no sentido de organizar a própria rede e a própria vigilância para essas questões, né? Seria isso. Ô, Yuri, só um esclarecimento. Quando sai um resultado positivo da análise de hortaliças lá no Ceasa de Curitiba, toda análise positiva, além do permitido, eles geram um processo. Esse produtor de Marilândia, ele foi notificado, né? E ele se defendeu, e tanto é que foi feito o levantamento da propriedade dele, todos os agrotóxicos com nota fiscais, né? E o princípio ativo encontrado não constava na aquisição dele. Aí para quem que ele vendeu, entregou a mercadoria? Ele foi entregado para um atravessador. O atravessador, o que ele fez? Ele consolidou vários lotes de várias regiões de cenoura. Ele misturou os lotes e entregou no Ceasa. Então, no final, né, não se descobriu quem que era o culpado do produto mal utilizado na cenoura. E tanto é que esse programa de rastreabilidade que o Estado criou há um tempo atrás, ele furou em função disso. Porque a grande maioria das hortaliças é adquirido pelo atravessador, o atravessador faz a consolidação do lote, faz a classificação e entrega na rede de supermercado. Então, por isso que esse processo de rastreabilidade não deu certo. Infelizmente, né? Obrigada pelas informações, Romeu. É interessante isso, mas você veja, às vezes um erro, né, ele vem para sinalizar que o processo tem que ser repensado. É importante a questão da rastreabilidade, talvez tenham que discutir a forma aí, né, outras formas, para que dê certo, né, porque é super importante, né? Não tem como a gente fazer um programa todo se a rastreabilidade não for possível, né? Oi, a rastreabilidade pode dar certo. Né? Simplesmente não deixa consolidar a mercadoria. Cada mercadoria seja feita daquele produtor, sem fazer consolidação. Agora, o Estado abaixou a bandeira porque os atacadistas pressionaram o Estado com relação à consolidação. E os atacadistas venceram e ficou essa consolidação liberada. Aí deu problema no organizado. Só uma informação, assim, daí a gente aproveita e já fala da questão lá da punição, ou não tem punição e tal, né? Assim, é feita a coleta, né? A coleta dos alimentos que é feita, ela, nos Ceasas, só pode fazer a coleta se aquele alimento tiver dois instrumentos de rastreabilidade. Quais são? A nota fiscal e o rótulo. Tá? Esse caso especificamente lá de Marilândia, eu tenho que verificar, mas eu acredito que a Vigilância Sanitária Municipal que fez a coleta, ela observou esses dois itens, a nota fiscal e o rótulo. Então, veja, se houverem os dois e foi o atacadista que forneceu o rótulo e a nota fiscal, e aquele produto não era do agricultor, nossa, os agricultores têm que ter muito mais atenção com relação a isso, né? Como é que ele emite um rótulo e uma nota fiscal de um produto que o atacadista frauda depois, né? Tem que ter uma atenção maior ainda, porque aí não há rastreabilidade que funcione, né? Se existe uma nota fiscal que identifica que é daquele agricultor, se existe um rótulo que é daquele agricultor, os agricultores estão emitindo rótulos e passando para o atacadista, e quem está fazendo essa fraude é o atacadista. Não pode acontecer uma coisa dessa. Não é possível que isso aconteça. Agora, voltando à história da punição, né?
O que é punição? É a abertura de um processo administrativo sanitário, e aí quem foi flagrado lá com os resultados insatisfatórios vai poder fazer sua defesa também, né? Não é deu resultado insatisfatório, vão me dar uma multa, não, é aberto o processo administrativo sanitário, é verificado todas as, né, tanto o atacadista, o comerciante, quanto o agricultor tem a possibilidade de fazer essa defesa, né? E a partir da defesa, não quer dizer que ele receba multa, né? Pode ser uma orientação, pode ser uma advertência, né? Se ele for um assistido aí do IDR, né? O IDR pode também participar no processo de orientação desse agricultor, enfim, né? Nosso objetivo também não vamos dizer assim, punir os agricultores, né? A gente sabe que há uma série de problemas com relação à produção, né? E nós queremos também temos o objetivo de fazer a melhoria desse processo de produção, tá? Marcos. Oi, diga, Rafael. Só para efeito pedagógico mesmo, sabe? As dúvidas justamente para a gente entender quais serão esses procedimentos, para que a gente possa, inclusive, estruturar, porque, como foi dito, né, na rede estadual, quem atende são cooperativas e associações. E aí, seguindo, né, esse processo pedagógico aí, muitas vezes a gente vai precisar estruturar até mesmo o processo de logística disso dentro da cooperativa. Vou dar um exemplo prático, né? Tem organizações que é o próprio agricultor que faz a entrega no colégio estadual. Mas tem organizações que recebem isso na sede da cooperativa e a cooperativa que faz a entrega na rede estadual. Então, a gente precisa saber exatamente o que vai proceder, quais serão os procedimentos, né, após uma análise, para a gente fazer justamente esse trabalho pedagógico dentro da organização, para que, se caso, né, dentro de uma análise dessa, saia um resultado insatisfatório, a gente consiga rastrear isso dentro da própria organização, né, para que faça um trabalho mesmo de qualidade. E eu acho fundamental isso. Porque dentro de todo o trabalho, né, que tem sido feito para trabalhar a produção orgânica na alimentação escolar, esse só vem agregar, porque até mesmo aquele agricultor que tem a produção convencional, que chega também na escola, né, porque tem as duas formas, né, e a gente sabe que o 100% até 2030, como o Romeu falou, é um desafio enorme, então a gente tem que caminhar até mesmo para aquele que está no convencional, para que ele faça um trabalho que esteja dentro dos limites permitidos também, né, até que a transição ocorra e ele certifique. Então, para nós, isso só vem agregar, mas esse procedimento mesmo está bem explicadinho para que a gente possa transmitir e adequar as organizações para isso, sabe? Nos municípios, por isso que eu comentei, né, na rede municipal de ensino é um pouco mais complicado, porque como é o agricultor individual, aí tem que ter mesmo essa rastreabilidade, né, para saber quem foi o agricultor que entregou em escola municipal X. Mas em lugares onde cooperativas e associações atendem, a gente precisa articular isso melhor. Só que é estadual. Isso mesmo, Rafael. Isso mesmo. A cooperativa tem que garantir essa rastreabilidade também. Tá? E assim, até onde eu sei, lá na chamada pública, tem uma cláusula lá com relação a resíduo de agrotóxicos. Só se agora eles não estão retiraram essa cláusula lá no contrato. Se a cooperativa ou o agricultor for flagrado com resultados insatisfatórios, ele até, dependendo, se for a primeira, a segunda, ele até pode ficar fora das próximas chamadas públicas em razão disso. Tá? Então, há um acompanhamento também da CED com relação a esses resultados insatisfatórios. E nós aqui, quando tem resultado insatisfatório, nós comunicamos a CED com relação a isso. Ah, que ótimo. Então, aqui no plano, né, da 16ª Regional, não sei, Caroline, se está, mas colocar, né, a notificação para a CED daqui também, porque elas que fazem, né, o monitoramento dos colégios estaduais aqui da Regional. O Núcleo Regional de Educação aqui no caso. Rafaela,
Carla, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu não consegui ouvir. Não, só para verificar se já está, ou se caso não estiver incluir, após feita, né, o teste e tudo mais, né, notificar o Núcleo Regional de Educação, porque como o Marcos falou, né, que no estado a SED faz isso, e aqui na regional tem alguns municípios que fazem parte aqui do Núcleo Regional, como é o caso de Apucarana, Arapongas e Marilândia, né? Caso ocorra nos colégios estaduais, além do trabalho nosso pedagógico com as cooperativas, a notificação do Núcleo Regional também. Com certeza. Estabelecer esse fluxo de notificação e comunicação entre os interessados também, em caso de amostra insatisfatória, é algo que realmente a gente precisa estabelecer. Vou pedir até um apoio do Marcos para a gente, a partir do momento que a gente tiver o interesse dos municípios firmado, né, para que a gente estabeleça esse fluxo e realmente faça funcionar, né? Como o Marcos já tinha reforçado, e eu volto a repetir, a nossa intenção não é de forma alguma punir o produtor, mas incentivar a produção de forma adequada. E mais ainda, incentivar a produção de alimentos orgânicos, né, tendo em vista a segurança que eles podem fornecer em relação à contaminação química. Então foi bem pontuado, já até anotei aqui para a gente realmente pensar nesse fluxo de informação certinho nesses casos. Estabelecer um trabalho conjunto, que é mais do que necessário. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, acho que dá para a gente passar para a próxima ação estratégica, que a gente ainda tem mais 2 ações para conversar, 3, e para a gente avançar nas discussões, então. Muito obrigada. E passar a palavra para o Wagner. E o Léo. Vou deixar que comece, Léo. Já deu um cara chato para falar aqui. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a ação 5. Vou colocar a telinha de apresentação aqui. Ali, ó. Tá na sequência, do lado. Do lado. Mas não tem ação 5 lá. Desculpa. Pessoal, tá... Mas não tem ação 5 lá. Desculpa. Pessoal tá visualizando aí? Tá, então beleza. Pessoal, é ação 5. Ação 5 eu considero a ação mais importante do plano. Porque as outras ações, o que elas fazem? Elas apontam problemáticas, né? A 4, ela aponta um pouco de problemática, mas logo ela dá uma solução, que é a questão de produção orgânica, de produto orgânico para merenda escolar. Tá, beleza. É um sonho, né? É um sonho a chegar a 100% de produtos orgânicos na merenda escolar. Então, assim, ação 5, o que o plano cobra da gente, né? É um incentivo agrofloresta, né? Dentro dele pode ser a agroecologia e produção orgânica. A agrofloresta é uma produção, assim, um sonho, né? Um sonho, porque ela é completamente, assim, sustentável, né? Inclusive, Sabáudia tem alguns produtores ali trabalhando com agrofloresta. Então, assim, dentro do plano, o objetivo nosso aqui é promover, né, a saúde da população por meio de incentivo de consumo de alimentos saudáveis, né, adequados, né, baseados em práticas produtivas sustentáveis que corroborem com a proteção dos produtos e alimentos. Acabei de falar, né, que é o incentivo a incluir a agroecologia, né, alimentação adequada e saudável. Então
ok, o que deve acontecer aqui, né? Aqui é uma ação que a gente colocou no plano. Trabalhar para estimular os produtores rurais o plantio orgânico, né, em conjunto com esses órgãos aqui, IDR, ADAPAR, Secretarias Ambientais e Cooperativa de Produtores Orgânicos, né. Acho que a gente tem poucos produtores orgânicos aqui. Aí a gente gostaria de trabalhar em conjunto com todos esses órgãos para estar motivando a outros produtores, né. Inclusive, a gente já está fazendo, antes do plano estiver pronto, a nossa equipe já foi a campo, conversando com alguns produtores rurais e os produtores que não estão utilizando, que estão utilizando agrotóxicos. A gente conversa com os produtores orgânicos, nossa, eles estão extremamente felizes, né? E você vê que é diferente, né? Ele não está desanimado, ele está feliz em trabalhar com aquilo, né? Só que de antemão tem uma problemática nesse sentido da sojicultura, né? Hoje o soja está tomando muito espaço, né? E dentro desse plano existe uma ação que incentiva a barreira verde, mas não é o que acontece. Quando não tem barreira verde, estrova, né, esse pequeno produtor que está utilizando e fazendo de maneira orgânica, estrova ele a produção dele orgânica, né? Por causa que daí não tem a barreira verde e vai agredir o plantio dele. Então, a gente tem que bater muito em cima dessa questão da barreira verde, né? Que depois o Léo vai estar falando, que é a ação 8. E tem essa ação aqui que a gente colocou, né? Para incentivar mais ainda, né? A gente vai talvez até desenvolver algum aplicativo, alguma coisa nesse sentido, de mapear, né? Os pontos dos produtores orgânicos e de vendas, pontos de vendas e pontos de produção orgânica para poder divulgar, né, esses pontos aí, né, a população fica sabendo. Em Grandes Rios, a gente fez uma visita para alguns produtores, né? Produtores de estufa de tomate e de morango. Lá, na estufa de morango, alguns produtores não estão usando agrotóxico. Só que eles estão usando fertilizante, né? Assim, do meu ponto de vista, eu considero um produto semi-orgânico, né? Mas para você ter o selo, você precisa estar nem utilizando fertilizante, né? Então, eu não sei se a Aniele está aí, eu gostaria de passar um pouco a palavra para ela falar sobre essa questão, como é que eles estão produzindo lá em Grandes Rios. Acho que a Aniele não está, né? A Aniele não está, então vamos seguir aqui em frente. Bom, pessoal, acho que eu já vou abrir aqui do incentivo à agroecologia. A gente conta bastante com a ideia aí do IDR, da ADAPAR, dos órgãos aí relacionados, porque a gente precisa estar incentivando os produtores à produção de orgânicos. E tem pouca gente participando aqui. Ah, tá. Pessoal, vocês têm alguma coisa para estar contribuindo? Não, só esclarecimento, né? O IDR tem um plano estadual com a meta para chegar em 2030 para ter a quantidade suficiente para atender 100% do programa de instituições públicas, né, de produtor orgânico. E cada regional do IDR tem uma meta para atingir todos os anos, para chegar em 2030, para a gente poder atender 100% da produção orgânica. Então, esse programa já foi feito, porque nós temos ainda
somente 9 anos, né? Para chegar lá, então pouco tempo. Então, esse já vem sendo feito desde uns 4 anos atrás para cá, e cada ano tem chegado à meta, atingindo a meta. E esse ano vamos atingir a meta, e a meta para o ano que vem, e assim sucessivamente. E chegar em 2030 com 100% de produto orgânico nas instituições públicas. Então, não é um sonho, mas não, é uma realidade. Que bom. A gente fica feliz com essa notícia aí. Eu quero contribuir. Em relação à merenda 100% orgânica, né, isso que o Romeu falou, está acontecendo mesmo. O maior desafio vai ser em relação às proteínas animais, né? Produção animal no sistema orgânico de produção, que está aí um dos gargalos, muito devido à produção de grãos. E tem um trabalho também feito em relação à produção de grãos para alimentar essa cadeia de alimentação animal. Então, esse que vai ser o maior desafio. Estamos trabalhando bem, né, o meu foco, principalmente, dentro do IDR é trabalhar a produção orgânica. Então, eu atendo Marilândia, que é onde eu tenho mais dificuldade. Só pegando pelos dados que foram colocados aqui, dá para ter uma ideia de qual que é a realidade de Marilândia do Sul, né? Apesar de ter alguns produtores orgânicos bem tradicionais, assim, que são referências, é mais difícil de estar tendo essa expansão. Ela é um desafio. Bem Apucarana, já um pouco diferente. Porque a cooperativa, né, a organização que atende a alimentação escolar, a gente tem uma brecha aí para estar conseguindo implementar algumas ações. Então, tem aumentado o número de produtores orgânicos. Eu comecei a atuar aqui em 2018. De lá para cá, tivemos um aumento considerável de agricultores interessados em produção orgânica, né? Inclusive em sistemas agroflorestais. Então, isso vem aumentando. Para a cooperativa também isso é ótimo. Então, eles têm todo o interesse em estar fomentando isso, porque aumenta a pontuação na disputa dos editais pelos lotes da merenda escolar, principalmente do estadual. O que está se fortalecendo em Apucarana é a certificação do tipo participativa, principalmente, através da rede Ecovida de Agroecologia, que está inserida ali nos 3 estados do Sul, mais o sul de São Paulo, né? É uma grande associação, uma rede mesmo, tem mais de 4.000 associados aí nesses 3 estados do Sul, e a Apucarana está com 2 grupos consolidados e com mais um se consolidando agora. Então, isso a gente está avançando bastante. Então, tem um trabalho também sendo feito em Arapongas para cooperativas. E então eu acredito que se tivermos essa ação mais integrada de fomento, de problematização do agrotóxico, que é o interesse do GT aqui, eu acredito que a gente consiga até se destacar na região aqui, plano de Apucarana, nesse sentido. Então é um pouco do que eu visualizo aqui. Em relação as barreiras verdes, né, já acontece, é uma proposta, já está em implementação em Cambira, está sendo feito um trabalho lá, né, o próprio Wagner conversou com o Leandro, já colocou algumas coisas lá no grupo, mas a própria certificação orgânica, ela tem que ter essa barreira verde, né, um talhão de uma propriedade para ela ser certificada, ela já tem que ter essa barreira. Então isso vem mais para complementar, porque mesmo assim essas derivas, a barreira verde ela é paliativa, sim, ela não resolve 100% do problema, mas é uma das maneiras que se tem de enfrentamento a isso. E uma outra ação interessante que dá para ser casada aí é de estar se registrando via coordenadas geográficas no sistema da APAR mesmo, com algumas cadeias produtivas. Isso já está acontecendo na sericicultura, que é da cadeia de produção de seda.
Então, se está mapeando essas propriedades e elas estão sendo ali, estão com um olhar especial, a cadeia produtiva de produto orgânico é uma delas também, se cadastra essas propriedades para se ter uma atenção maior em relação a derivas de agrotóxicos, que mesmo não tendo essa pulverização aérea, como a cadeia de produção de grão está avançando muito por conta do preço das commodities, isso está se agravando, né? Marilândia é recorrente que é problema de deriva dos sojicultores e produtores de hortaliças. Então, essa é mais uma ferramenta que nós temos para estar utilizando, né? Estar mapeando essas propriedades para estar tendo essa atenção especial em relação à deriva. Então, tem que ser feito todo um trabalho de capacitação desses agricultores do entorno dessas unidades de produção, dessas cadeias prioritárias, para ele estar ciente do que ele está fazendo e da problemática que ele vai estar causando se tiver uma deriva nesses agricultores, né? Então, são algumas dessas ações que eu vejo acontecendo no Estado e um pouco aqui trazendo para a nossa realidade da regional. Felipe, já falei para vocês, né? Vocês têm muito mais informação do que a gente nessa área de agroecologia, né? Vocês estão bem à frente. Na verdade, a gente tem muita vontade, né, de estar incentivando os produtores, né? Então a gente precisa unir forças mesmo para, né, às vezes fazer reunião específica em cada município, chamar os agricultores, chamar os representantes deles, para a gente começar a introduzir na cabeça deles que não é tão assim dificultoso a questão da produção orgânica e fora os outros benefícios que eles vão colher, né? E é isso aí. Leopoldo, você quer falar alguma coisa? Não. Pessoal, vou deixar um pouquinho aberto, mas daqui a pouco eu vou passar para a ação 8 aqui, que é do Leopoldo. Eu queria só falar um pouco. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou o Wilson do IDR aqui de Apucarana. Nessa fala do Felipe, né, é interessante eu participar aqui e fazer uma ponderação. A questão eu trabalho mais com pecuária, e principalmente a pecuária leiteira. Tem muitas dificuldades para os produtores da atividade de pecuária, principalmente a de leite, mas a de corte também, para eles fazerem um trabalho agroecológico ou orgânico. Tem muita resistência. Por outro lado, é uma atividade que, para fornecer, por exemplo, o produto para merenda escolar, no caso, se a gente pensar nisso, precisa de ser transformado, né? Passar por outras questões que são mais complicadas, que a parte da legalização, fazer a coisa dentro dos conformes, na questão de saúde sanitária. Então, na questão de vigilância sanitária, é complicado para os pequenos. E a dificuldade maior é que não tem, por exemplo, organização na região que possa trabalhar com produto, transformar isso, talvez o leite em orgânico, né? E não tem incentivo também. E quando no leite talvez seria muito mais fácil, talvez, de trabalhar com a parte orgânica ou agroecológica, produto mais limpo. Agora na parte de carnes, né, proteína, é mais difícil ainda, porque está mais distante do nosso alcance aqui uma agroindústria, né, ou alguma coisa no sentido frigorífico que tem interesse nisso. É isso que eu queria só colocar, esse desafio grande. Realmente é um grande desafio, né? Você vai dar de frente com a indústria da agronegócio, mas vamos unir forças aí. Eu só queria comentar aqui, a Yumi fez um comentário aqui das barreiras verdes aqui no chat, da aplicação para leis de barreira verde, né? Incentivar os vereadores.
Na verdade, aqui na 16ª Regional, o Ministério Público está cobrando os municípios para fazer a barreira verde. Inclusive, o Grandes Rios, né, já fez uma lei. E Cambira já acho que está um pouco mais à frente, né? Tem uns projetos, já tem aquela questão da agroecologia, né, que o Felipe falou, então eles estão um pouco mais à frente. Então, talvez sirva como de modelo para outros municípios. Mais uma coisa, dá para, através da articulação paranaense de agroecologia, está sendo discutido, já foi discutido, na verdade, vai ter uma audiência pública, se não me engano, no dia 19 de outubro, né, na Assembleia Legislativa, do mandato do professor Lemos, né, do Partido dos Trabalhadores, está puxando essa audiência sobre a implementação de uma lei estadual de produção orgânica e agroecologia, que eu acho que é onde a gente tem que tentar influenciar nesse sentido também, né? Eu faço parte da articulação, depois eu vou estar mandando convite no GT de Agrotóxicos para a gente estar participando massivamente dessa audiência pública, que eu acho que vai ser um marco muito de avanço, né, para a gente estar conseguindo implementar algumas ações no estado do Paraná, né? O Paraná, que já é o maior produtor orgânico do Brasil, né? O Paraná já é uma referência nisso e não tem uma lei ainda. Então, eu acredito que com isso a gente consiga avançar ainda mais nesse sentido. Felipe, acho que nós não sabíamos dessa informação aí. A gente fica feliz por essa informação, né, que o Ministério está em cima dessa temática aí. Realmente, o PEVASPE é para isso, né, para mostrar para os órgãos, né, para continuar, né, para incentivar, cobrar, fazer leis, projetos, para que seja introduzido quanto mais, né, mais e mais a questão da agroecologia. E falando sobre a questão de audiência pública que você citou, a gente vai participar ali em Grandes Rios sobre a audiência pública da temática ali das barreiras verdes, né? Então a gente vai pegar 2 servidores aqui e deslocar lá para a gente participar, conversar sobre esse assunto barreira verde. Eu vou passar a palavra aqui para o Leopoldo, né, para ele comentar a ação 8, né? Vamos aqui, Leopoldo. Bom dia a todos, eu sou o Leopoldo, da Vigilância Ambiental aqui da Regional, e vou falar sobre a ação 8, que é a pulverização aérea de agrotóxicos. Léo, tem que compartilhar a tela. Um minutinho. Oi. Do lado dos 3 pontinhos ali, ó, tem um quadradinho aí. Tá ali. Clica ali, né? Clica ali, ó. Clica na tela. Clica lá. Pronto. Pronto. De altura da barreira, ela consegue proteger até 10 metros de distância. Então, uma barreira que impacta na trilha, por exemplo, de 4 metros de altura, ele vai conseguir proteger ali em torno de 40 metros de distância, né? Sendo que um caminhão de combustível é muito maior do que isso. Geralmente, pode ser maior, pode ser menor, geralmente ele é maior do que isso. Então, só para você ter um parâmetro. Então, seria interessante que essa barreira ela ocupasse mais os estratos superiores. Estratos, como falam de estratos, é a altura que cada tipo de planta que vai ser utilizada vai ocupar. Então, dentro desse sistema que foi colocado aí das cortinas verdes de entrada, né, de utilizar plantas que ocupem andares diferentes. E isso ela vai ter uma ação de proteção muito, muito maior. E aí a gente acaba abrindo até uma possibilidade dos sistemas agroflorestais, que se trabalham em andares, né? Então, numa mesma área, você consegue trabalhar em 3, 4 andares, né? 3, 4 estratos. Então, uma área que ela produzir
apenas uma cultura, que tem essa diversidade de culturas. Acaba sendo até uma oportunidade para um agricultor que tem uma área pequena, por exemplo, estar utilizando o uso da sua unidade de produção. Então é mais interessante que essa barreira ela tenha esse standard, né? E aí você consegue ocupar, fazer um melhor uso do solo também. Então isso é um pouco desses aspectos que eu consigo identificar em relação a essa barreira verde. Outra coisa é essa oportunidade do agricultor estar fazendo essa transição para a agricultura orgânica, porque daí ele vai estar deixando de utilizar os agrotóxicos, né? Ele vai estar utilizando os produtos que são permitidos e que são menos tóxicos ou não tão tóxicos para o ser humano. E aí você também tem mais uma oportunidade, tanto no sentido de estar evitando essa deriva e contaminação do ambiente urbano, quanto dessa produção de alimentos que tem essa contaminação química. Então isso fomenta também essa lei da alimentação escolar. Enfim, uma coisa vai puxando a outra, né? Então é uma baita de uma política pública para a gente estar conseguindo avançar nessa produção orgânica. É isso aí, Felipe. Inclusive, pegar a herbácea, arbustiva e arbórea, né, para além de fechar essa barreira verde, ter produção para diferentes épocas do ano, né? Acho que se alguém quiser falar mais nada, eu vou passar para a Karina. Só aqui o Romeu, com relação à barreira verde que está tendo a participação da promotoria pública, a que está mais avançada aqui na nossa região é a de Cambira. Inclusive a Cambira foi feito um termo de acordo junto com a promotoria, né? E eles fizeram também uma lei, e é necessário fazer a lei da cortina verde. Dentro dessa lei da cortina verde vai os extratos que vai ser implantado na barreira verde de proteção das comunidades. Então, na região nossa, o que está mais adiantado é de Cambira. E não é somente a plantação da barreira para proteger as comunidades. Tem uma série de recomendações da promotoria pública, principalmente na forma de pulverização, o controle da pulverização, o equipamento adequado, equipamento fiscalizado e os treinamentos da pulverização. Quem vai pulverizar tem que ter os treinamentos adequados. Então, a região, se algum município tiver interesse em conhecer, o que está mais adiantado aí é o município de Cambira. Ótimo, e a principal exposição do agrotóxico é na pulverização, né? Então, é importantíssimo. E eu queria até agradecer vocês dois da IDE, que vocês ajudaram muita gente, e a gente vai continuar em contato com vocês, vai continuar enchendo a paciência de vocês. Rafael, quer falar? Bom dia, aqui é Ralf da ANAPAR. Eu queria só comentar sobre... foi feito umas ações, estão sendo feitas umas ações integradas de combate à deriva de agrotóxicos. Deriva é quando se aplica um lugar e atinge outro. Então isso afeta, lógico, a agricultura orgânica, isso afeta... Então nós estamos com três focos nesse momento. Primeiro é a questão de uva, então herbicidas na uva, que é o trabalho que a gente está fazendo agora. Então a gente já começou mais ou menos um mês atrás, nós fazemos inspeções dos pulverizadores e se ele tiver com a ponta inadequada ou sem controle de pressão, enfim, produzindo gotas muito finas, a gente notifica para que ele corrija o problema e acabou, né? Então assim, essa questão de deriva é uma questão relativamente simples de se resolver. E nós estamos atacando também a questão do receituário agronômico, as informações que tem que constar na receita agronômica, e o que a gente percebe é o seguinte: alguma coisa em torno de 95% dos agricultores não sabem aplicar agrotóxico, o que é uma coisa terrível. Praticamente nenhuma receita agronômica traz as informações necessárias para que o agricultor aplique de forma correta. Então nós precisamos atacar isso aí, tanto a questão dos técnicos que fazem prescrever as receitas, quanto os comerciantes que comercializam, querem vender e acabou, né? Então nós estamos atacando isso aí. Primeiro é a questão da uva, a segunda nós vamos pegar a questão do bicho da seda, provavelmente em novembro, lá na região de Astorga. Então assim, deriva de
inseticida na amora que afeta a produção do bicho da seda. E o terceiro é a questão das abelhas, que não está relacionada diretamente à questão de deriva, mas é mais em relação ao período de aplicação de determinados princípios ativos. Então, certos princípios ativos você não pode usar durante a floração das culturas, né? Então, é só para saber que a gente está executando essas ações aí. Ótimo aí essas colocações. A gente tem bastante problemáticas e a gente tem que se unir realmente para instruir, né, esse pessoal aí, né? A gente tem que juntar mais vezes ainda, que eu vejo aí, né, para a gente discutir mais sobre essas ações aí, né? Eu vou passar agora a palavra para a Karina, que é sobre a ação 10, né? E se sobrar um tempinho, a gente continua falando sobre as outras ações, tá bom? Karina, cola o link da nova reunião no chat. Cadê? Tá ali no Léo, Leopoldo. Aí. E avisa o pessoal. Pessoal, a gente já compartilhou. A gente pensou que 3 links ia dar, mas não deu. A gente compartilhou mais um link ali no chat. E a gente já vai sair para entrar, senão daqui a pouco tem que... Peraí, não fecha essa conversa ainda não. Não fecha não. Senão eles não conseguem, né? E eu vou copiar essa aqui. Eu tô copiando as mensagens do chat, porque isso aqui se perde. Deixa eu ver. É isso, quiser. São 6 pessoas. 5. Será que vai entrar? Vai. Então tá. Karina, vem aqui. Cadê nós? Não tô vendo eu aqui. Ali, ó. É que tá sem câmera. Não, mas cadê? Tá. Calma aí. Deixa eu ir. Vai aparecer aqui, Karina. Deixa mudo. Então tá mudo, né? Tá. Não é verdade. Tira sua carona daí. Bom dia, pessoal. Estamos ouvindo bem. Estão ouvindo? Eu me chamo Karina, sou inspetora de saneamento da 16ª e eu vou falar sobre a ação 10, que fala sobre ações sanitárias de controle, monitoramento e aperfeiçoamento da legislação estadual referente aos produtos saneantes e desinfestantes. Lá embaixo. Na verdade, quem elaborou esse plano foi a farmacêutica da regional, a Isis. Só que ela saiu, aí eu estou assumindo as ações a partir de agora. Eu vou falar rapidinho para vocês das ações.